Fala, torcedor vascaíno, sejam todos bem-vindos ao canal Café com Vasco. Eu sou o Luciano e hoje a gente vai repercutir pra caramba a super vitória do Vascão ontem em cima do Botafogo no clássico, né? Contra o Botafogo, 3-0 Vascão, jogou, venceu e convenceu. Vamos falar um pouco também sobre a expectativa de hoje. Tô achando que hoje vem notícia boa aí sobre as eleições do Vasco. E vamos falar um pouco também sobre as projeções aqui do canal, beleza? Em primeiro lugar, começar aqui a falar do canal, quero agradecer a todo mundo que nós atingimos a nossa meta de 700 inscritos, agora a nossa meta é 800. Parceiro, vai deixando eu sonhar, eu vou, né? A gente vai criando novas metas aqui. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha nos grupos de WhatsApp para que esse canal possa crescer. A partir de fevereiro a gente vai estar mandando fazer aí, né, pedindo para fazer as camisas do canal, as canecas do canal para poder sortear para vocês. Então não perca, a partir de fevereiro provavelmente vamos estar começando as nossas lives com vai ser terça, quinta e domingo, só não sei o horário ainda, mas a gente vai ter sempre convidados especiais, né, que eu sei que vocês gostam, para a gente poder estar batendo um papo legal e diferente aqui sobre o nosso Vascão da Gama. Beleza, pessoal? Mas desde já vamos falar da vitória de ontem. O Vasco estava precisando, 3-0, venceu, convenceu, né? Todo mundo jogando muito bem, o time tá encaixado, o time está numa sintonia incrível, todo mundo com o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. O que não faz o Luxemburgo no clube de futebol? É ou não é? Para mim hoje, na minha opinião, o melhor treinador brasileiro em atividade no nosso país. Aqui no Brasil, para mim é o melhor. Se você acha que é outro, bota aí nos comentários, amigo. Mas para mim é o Luxemburgo que conseguiu acertar esse time aí. Vale lembrar que o Vasco há 2 jogos não toma gols, tá? Isso vinha acontecendo com frequência. Lembrar que a gente tomou 4 do Grêmio, 3, né? 3 ou 4 do Atlético Paranaense, tomamos 4 do Ceará, enfim. A gente saía, terminava os jogos aí e levava uma sacolada para casa. Lucha chegou, consertou a zaga, o time marcou 3 gols em 2 jogos e a gente vai analisar um pouco essa partida de ontem, teve vários pontos positivos. Vou dizer para mim qual foi o principal ponto que eu achei da noite de ontem e o ponto negativo, beleza? Bom, eu acho que o Vasco está consistente, né? Conseguiu amassar a equipe do Botafogo ali no início do jogo. Todo o primeiro tempo o Vasco estava em cima, né? Em cima, realmente fazendo boas jogadas, trabalhando bem a bola. Gostei muito do meio de campo do Vasco, então, todos os setores, né? Começar a falar do Henrique. O Henrique para mim ontem foi um dos principais jogadores, principalmente ao lado do Bruno Gomes. Desculpa, ao lado do Bruno Gomes, foram os melhores jogadores do Vasco. O Henrique. Por que o Henrique, Luciano? Calma, calma. O Henrique salvou mais uma vez o Vasco, tirou uma bola em cima da linha novamente, o jogo estava 1-1. Se aquela bola entra, podia mudar a história do jogo. O Henrique deu assistência para o primeiro gol do Thales Magno e também sofreu o pênalti que o Pikachu acabou convertendo no final do jogo, beleza? Então teve participação aí nesses 3 lances que foram definitivos para o resultado final da partida, tá certo? Gostei muito do Bruno Gomes tá jogando de terno nesse meio de campo do Vasco. Para mim a decepção, quem deixou a desejar, foi o Léo Gil. Eu gosto do Léo Gil, acho um jogador importante, mas eu acho que nessa partida de ontem ele não foi muito bem. Não chegou a ser o pior em campo, vamos dizer assim, mas eu não gostei da partida do Léo Gil, não. Assim também como não gostei da partida que fez o Germancano, tirando o lance do gol, da assistência que ele deu para o Andrei no segundo gol. Não gostei da partida do Germancano, perdeu 2 gols ali que ele não costuma perder, um no primeiro tempo, outro no segundo tempo, né? Mas é o Germancano, tem moral com a torcida. No final ali eu achei super legal o que ele fez, né? Ele é o batedor oficial do clube, ele é o artilheiro do clube. Ele pegou a bola, deu pro Pikachu, o Pikachu que acho que já faz quase um ano, ou já fez um ano que não fazia um gol pelo Vasco, né? E bateu o pênalti muito bem, deslocou o goleiro ali e foi um gol também para lavar a alma, né?
do Iago Pikachu. Iago Pikachu, que na minha opinião é um bom jogador, só estava ali um pouco apagado. Esse ano de 2020 foi péssimo para o Iago Pikachu, mas eu sempre confiei no futebol do Iago. Voltou agora com o Luxemburgo, fez uma boa partida contra o Atlético Goianiense na quinta-feira e voltou a jogar bem ontem. Tanto é que ficou o jogo todo. O Vanderlei tirou ali, optou por tirar o Thales Magno, né? Mas não tirou o Iago Pikachu. Thales Magno, que também fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. Nós notamos aí, né, que o Thales Magno agora vai para cima. O Thales Magno perdeu o medo, está confiante, fez o gol, que vai ajudar pra caramba esse jogador, né, a desenvolver melhor o seu futebol, a perder, né, esse medo e ganhar mais confiança. Então esse jogo de ontem foi espetacular, um resultado mesmo maiúsculo num clássico, o que dá, né, cancha aí, dá mais bagagem, dá moral para enfrentar o Curitiba que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai ser no sábado, tá lá em São Januário, e o Vasco nem pode pensar em perder. Lembrando que se o Vasco vencer esse jogo, chega a 35 pontos. E é bom porque cada vez mais vai se distanciando da zona de rebaixamento. Na minha opinião, o Vasco não cai. E infelizmente, não sei se vocês vão concordar, falei isso ontem lá na live do Sou Vascaíno com o Edmilson. Cara, eu fico triste pela queda do Botafogo. Claro, antes ele do que a gente, lógico. Mas eu gosto do Botafogo, cara. É um rival nosso? É. Mas eu acho que não, sabe? E o pior não é nem a queda do Botafogo, mas o que está acontecendo nos bastidores. O Botafogo tem que tomar muito cuidado, porque se não conseguir voltar... Mas enfim, aqui vamos falar de Vasco. Eu gostei pra caramba das substituições, exceto o Marco Júnior, mas não tinha outro para colocar. Se nós formos notar aí uma coincidência, no jogo passado contra o Atlético Goianiense, o Luxemburgo tirou o Juninho aos 22 minutos do segundo tempo. Ontem ele tirou o Juninho, e no jogo passado ele tirou para a entrada do Andrei. Ontem ele fez a mesma substituição, com 21 minutos do segundo tempo, o que mostra que o Juninho, né, não vem bem fisicamente, lógico. Fez um primeiro tempo, um bom primeiro tempo, tem um bom passe o Juninho, é um jogador habilidoso, joga ali como um segundo volante, né? Mas ainda falta ritmo, ainda falta preparo físico, né? Lembrando que na passagem do Ricardo Sapinto, ele não foi um jogador que teve muitas oportunidades, então precisa de mais jogo, precisa de mais treinamento físico, um preparo físico, mas não é só ele, acho que todos dentro do Vasco precisa. Gostei muito da entrada do Andrei, né? Acabou fazendo gol ali, apesar de que o Andrei nos assusta, essa aqui é a verdade, mas se vocês notarem, quando entrou Caio Lopes, Andrei e o Peck, deu uma dinâmica diferente, jogadas mais rápidas, né? Mais agudas, são jogadores acostumados a jogarem juntos, então isso conta muito também. Gostei pra caramba da entrada do Caio Lopes. Caio Lopes tá cavando uma vaguinha aí, meu amigo. Já entrou ali, rápido no passe. A jogada do pênalti do terceiro gol, ele que foi buscar a bola numa confusão lá com o Peck estava com 2, 3 jogadores do Botafogo, ele chegou, roubou a bola, meteu para dentro da área, né, e meteu para trás na verdade, e o Henrique acabou sofrendo o pênalti. E no lance, inclusive do gol do André, ele também teve participação, né? A bola ali do Thales Magno para o Caio passou para o Cano e o Cano deu assistência para o gol do André. Então, perfeito. O Luxemburgo sabe trabalhar com esses jogadores de base, sabe como conversar com esses jogadores de base, sabe como motivar também. Então é muito, muito importante. É importante que a gente não queime esses garotos da base também. E vão entrando numa boa, como entrou ontem. E, cara, tenho que falar que essa segunda-feira, para ficar perfeita, é só a notícia do Levin sendo presidente do Vasco. Lembrando que temos 3 ações aí, né, pelo menos até o momento, uma no TJRJ, outra no STF e outra no STJ. Então, hoje a qualquer momento aí, talvez até no horário que você esteja vendo esse vídeo, já tenha saído a decisão. Lembrando que na hora que sair a decisão, a gente vai com certeza lançar um vídeo aqui ou fazer uma live lá no Instagram. Por isso que é importante você também seguir a gente no Instagram,
café, @café.comvasco. Lá também a gente tem muita notícia bacana. Pessoal, eu queria perguntar para vocês se vocês se lembram qual foi a última vez que o Vasco venceu ou marcou numa partida mais de um gol. Foi contra o Sport no dia 14 de novembro de 2020. O Vasco venceu por 2-0. Outra pergunta: qual foi a última vez que o Vasco venceu marcando 3 gols numa partida? Foi contra o próprio Botafogo lá no mês de setembro, se eu não estiver enganado, dia 9, não sei o dia, mas foi no mês de setembro contra o Botafogo, 3-2. E a última vez que o Vasco venceu por 3 gols de diferença foi no primeiro turno contra o Ceará, lá em Fortaleza. Venceu por 3-0, aquele jogo que o Ribamar marcou o último gol ali. Então assim, tem muito tempo que o Vasco não faz muitos gols, tem muito tempo que o Vasco não joga bem, e essa partida de ontem nos dá moral, é para comemorar sim, e saindo dessa zona de confusão a gente pode almejar, né, coisas maiores, uma Sul-Americana, uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro. Lembrando que quanto melhor for a colocação, maior é a premiação, né, do final do Campeonato Brasileiro para os clubes. Na minha opinião, o Vasco deve terminar ali entre 10º a 12º colocado. Se eu errar, que seja para mais, que seja lá para 9º, 8º, não sei. Mas eu acho que o Vasco termina do 10º ao 12º, né? Que na nossa situação atual não é tão ruim. Se nós formos pensar que estávamos aí a 15 rodadas na zona de rebaixamento, seria muito bom para o Vasco, por enquanto, né? Porque dependendo da notícia, da decisão que o júri tomar aí, o levem a assumir nessa equipe, né? Quem sabe o Vasco não possa almejar coisas maiores aí no próximo campeonato, né? Então, enfim, cabe a nós esperar, torcer, e enfim, galera, parar de briga, né? Parar de briga, vamos mostrar que somos democráticos. Quem é Eleven, eu sou Eleven. Quem é Eleven, quem é salgado, salgado. Somos todos vascaínos. Essa que é a grande verdade. Beleza, pessoal? Para reforçar, a partir do mês de fevereiro, meados de fevereiro, a gente vai estar pedindo para fazer as nossas camisas do canal, nossas canecas do canal, para estar sorteando para vocês. A gente vai estar começando a fazer as lives, um novo cenário, enfim. A gente vai estar investindo realmente para levar o melhor para você. E nada melhor do que presentear vocês, né, que perdem o seu tempo aí para me vir aqui do outro lado. Amo pra caramba vocês, conheço alguns porque comentam pra caramba, a gente acaba tendo mais contato com vocês que comentam muito, né, que nos veem em outras lives também, mas chegou a hora de presentear. E eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal para que a gente possa atingir aí 800 inscritos. Eu estou com um pouco mais de 700 aí e só vocês podem fazer isso. Então peço encarecidamente para vocês, se vocês gostarem do nosso conteúdo. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus. Vou deixar a descrição aqui no Instagram, né? A descrição desse vídeo aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até mais.